Boa noite. O tema desse vídeo é conexões, ligado a conexões com o passado. Então, é um tema bem interessante porque a gente não para pensar o quão isso é importante para todos nós, certo? Então, para começar a explicar sobre esse tema, eu vou explicar um pouco sobre o que é a reencarnação, certo? A reencarnação, ele é um processo na qual trabalha-se muito mais a consciência do que em si os corpos sutis ou qualquer outra questão, certo? A reencarnação, ela em si, ela é a transmutação e a reconfiguração da consciência para que possa vivenciar e experienciar uma nova existência, certo? Então, através desse processo, existem questões mal resolvidas, que são as dores do passado, que muitos de nós achamos que não estão resolvidas ou achamos que não foram justas. Então, essas questões no processo reencarnatório, ela abrange de uma forma muito intensa a nossas vidas, certo? E abrangeu durante nossas inúmeras reencarnações, desde a primeira até a atual, certo? Então, essas questões mal perdoadas, elas geram dentro da nossa consciência ramificações. E essas ramificações, elas acabam por atuar na nossa vida de inúmeras maneiras. O que são as ramificações? As ramificações são nossas partes. Por exemplo, para simplificar, é como se cada vida nossa se tornasse uma parte vivente que necessita das nossas emoções, nossos pensamentos para existir, certo? E ela não tira da cabeça que ela não existe mais. Então, o que acontece dentro disso? Acontece o que? Ela acaba por nos vampirizar, certo? E quais são as reações dessa vampirização, das ramificações das nossas personalidades e das nossas memórias? É o que vemos no mundo hoje, certo? É o que estamos experienciando nesses últimos tempos, nesses últimos anos, nessas últimas décadas. São exatamente o excesso de informação das vidas passadas que precisam ser tratadas, certo? Que causam, por exemplo, o aumento dos transtornos, depressão, esquizofrenia, o próprio autismo, né, que vem crescendo, déficit de atenção, fora a raiva em excesso, pensamentos errôneos que vêm do nada e dentre outras coisas. Então, infelizmente, dentro do conceito espiritual, existem inúmeros impedimentos que contribuem para o não um progresso, para a retardação, melhor dizendo, contribui para a retardação das investigações dos fatos que englobam as questões ligadas com o passado do espírito e essas ligações com o agora, certo? Então, se faz necessário estudar de fato os estudos do plano espiritual
para que assim venham inúmeras informações provindas do alto, certo? Para que os nossos mentores possam de fato trabalhar dentro da nossa vida, certo? E para assim compreender, para que compreendamos melhor as funções que existem entre o espírito e o corpo físico, então devemos citar algumas obras de muita importância e relevância, como as do André Luiz, por exemplo, que de forma pioneira trouxe os assuntos sobre os corpos sutis de forma nítida e através das psicografias do Chico Xavier. E outro médium que eu acompanho muito algumas leituras dele, que é o Hercílio Mais, que trouxe as informações do irmão amparador da hierarquia, que hoje atua em inúmeros locais do Ramatiz. Então é preciso ter um conteúdo mais amplo, até para que se entenda um pouco aquilo que eu estou explicando ou que os mentores querem passar para vocês. Existe uma necessidade de inércia muito grande dentro desses assuntos, que acaba por atrapalhar todo o processo evolutivo da alma. Então hoje estamos vendo famílias se degenerando, estamos vendo pessoas tendo conturbações emocionais cada vez mais graves, tá? Então, entrando dentro do contexto da estrutura etérica, que são os nossos corpos sutis, que guardam, na verdade, inúmeras informações e são responsáveis, além do nosso DNA e o GNA, que é o DNA do espírito, na atuação das nossas afinidades, desejos e etc. para o nosso corpo físico. Então o nosso corpo sutil, ele passa todas essas informações para a nossa consciência. Então, para o nosso cérebro físico, para o nosso corpo físico. Então, nossas partes ou ramificações presas ao passado de forma negativa, elas agem dentro do nosso mental inferior, alimentando a falta de perdão com o passado. E é justamente essa falta de entendimento e de perdão que surgem os estalos kármicos. O que são estalos kármicos? Pode surgir dentro do trabalho, dentro da nossa família, dentro de amizades, que são traços de ligação de questões mal resolvidas de outras vidas, e aquela situação, aquele momento, a idade específica, traz com que ocorra até uma alteração de personalidade, que é o que vemos muito por aí. Hoje está acontecendo muito essa situação, que hoje presenciamos pais matando filhos, filhos matando pais, cônjuges, por qualquer situação, um mata o outro. Então, seja dentro da nossa família ou do nosso convívio social, amoroso, etc., que nos fazem muitas vezes repetir tudo aquilo que viemos, na verdade, reparar. E pode acontecer também de repente, o estalo ser positivo, certo? Às vezes a pessoa tem aquela força de vontade, ou ela recorda no seu inconsciente, embora esteja tudo no cérebro, certo? Que eu vou explicar daqui a pouco sobre essa questão. Ela também pode e sim resolver. Nem tudo é sempre somente negativo, né? Então, muitas vezes acontece da pessoa querer reparar de forma errônea questões que já foram vividas e só viemos de fato reparar. Porém, o que acontece é o que vemos muitas vezes da nossa realidade, que são esses assassinatos, esses conflitos sociais, essa necessidade de ter poder sobre a consciência do próximo, ser dominante sobre a ideia social, sobre tudo isso que vem acontecendo de uma forma gigantesca.
Eu acho que há muito tempo, não há muito, não posso dizer há muito tempo, né? Porque houve a Segunda Guerra Mundial e tentaram ter essa imposição. Mas eu digo dessa maneira meio que global, uma divisão social, né? Então a nossa consciência, que permeia inúmeras realidades ao mesmo tempo, ela frequenta, na maioria dos casos, as regiões do astral inferior, devido a essas conexões com o passado, certo? Daí que dá a facilidade de conseguirmos plasmar com muito mais facilidade coisas ruins do que coisas boas. Isso quer dizer o quê? Se todo mundo aqui, de repente, faça um teste de pensamento, com qual velocidade vem o pensamento nítido negativo e qual a velocidade do pensamento nítido positivo. Geralmente, devido a essas conexões, o pensamento negativo ele plasma até a realidade. Você consegue, em alguns casos, na verdade, você sente a sensação do ato. E quando é para pensar coisa positiva, dá trabalho. Então, isso é consequência da conexão com quem fomos. E essas ramificações, elas muitas vezes, ou na sua maioria das vezes, ou todas as vezes, elas são ainda alteradas, ou seja, ficam piores do que quando éramos aquela pessoa naquela vida. Porque umbral existem programações, inúmeras programações que fazem com que Deus não entre, né? Que a luz não entre, que o anjo da guarda não entre, que o Pai Nosso não entre. Então piora toda a situação, certo? O umbral, ele é habitado por energias de culpa dentro dos desvios da harmonia cósmica, que é o respeito, que é a compaixão por todas as almas, que é o agregamento, certo? Então, em vez dessas energias serem esgotadas, expurgadas, elas são alimentadas por nós mesmos, certo? E por indução das nossas partes, que é outro assunto dentro desse assunto, que se eu for comentar fica muito longo. Então, tem outros vídeos explicando sobre isso. Então, essas partes aderidas aos nossos corpos astrais desequilibrados, ou seja, nós temos conhecimento aqui, para facilitar o entendimento, 7 corpos sutis, né? 7 corpos. Você imagine cada corpo sutil desse com ligação kármica, com um cordão kármico, que é, na verdade, a conexão com assuntos que eram para estar resolvidos e não estão resolvidos. São nutridos através do desequilíbrio. Isso é um grande problema, porque cada corpo sutil ele atinge um nível de informação. E cada informação é como se, vamos supor, o primeiro corpo, você acessa a máquina de tatilografia. E o último corpo, você atinge aquela tecnologia que você usa o pensamento. Então, cada corpo sutil afetado, a tecnologia de obsessão é muito mais amplificada, porque cada corpo sutil ele consegue aderir a um tipo de informação e a um tipo de energia. Certo? Então, hoje, o que acontece? Esse acesso facilitado, nada contra. Eu acho que se tem que usar a tecnologia, só que usando de forma fútil, dentro de pensamentos e emoções fúteis, a gente acaba por, sem querer, nutrir massa magnética negativa, miasmas, certo? Dentro principalmente dos nossos corpos mentais e causal. Então, o que é obsessão, né? Dentro disso tudo?
A obsessão nada mais é do que a influência persistente das energias densas nutridas por nós, ou por outras pessoas, ou por espíritos, que podem ser também nossas memórias e nossas personalidades. Então, as lembranças sugestivas de outras encarnações correm em nossas memórias, correm em nosso DNA, correm em nosso GNA, que é o DNA da consciência, né, do espírito. Então, ele percorre todo esse processo dentro da nossa vida, certo? Então, elas desta forma, como se fossem arquivos perenes nos campos complexos da multidimensionalidade humana. Então, desta forma, as memórias, elas sendo negativas, elas se mantêm vivas mesmo depois do nosso desencarne. Então, a gente, muitas encarnações, pensamos que estávamos livres e de fato perdoamos, ou muitas vezes nos enganamos. Acontece muito, mas geralmente a gente não se engana, a gente já chega lá em cima doido para resolver aquilo, sabe? E tudo isso cria, isso é a cocriação, certo? É a intensidade junto com um atalho que já existe. Por isso que é muito mais fácil a humanidade plasmar o negativo do que plasmar o positivo. Então, todo espírito ele guarda todas as cenas vividas nas encarnações anteriores, que são as sensações, são as emoções, são os pensamentos de forma vivida, que ressoa vibratoriamente com o passado. Então, ele vislumbra de forma fugaz os fatos vivenciados em outra equação de tempo, emergindo dentro do psiquismo através dos lapsos, que são os apagões ou acessos rápidos. E a pessoa, ela, dentro da consciência que é ativa, ela não possui acesso a essas vidas. Porém, a caixa preta da nossa consciência está acessando tudo. E muitas vezes cometemos atos, temos atitudes e etc., que nada mais é do que consequência dessas informações que precisam ser tratadas. Então, o cérebro, nosso cérebro, como ele é muito limitado, ele não se recorda de ter vivido tudo isso de forma lógica, mas sim de forma abstrata. É daí que vem aquele sonho que muitas pessoas têm e não entendem bolufas, né? Sonho com não sei o que, e não entende, porque o nosso cérebro ele tem tudo guardado, embora o cérebro mude, né, de uma encarnação para outra, mas as informações energéticas que são passadas, como eu expliquei antes aqui, são passadas para o nosso corpo físico através do nosso DNA, do GNA, através dos nossos corpos sutis. Então, o cérebro não se recorda em si de forma lógica de tudo que vivenciou, porém, de forma abstrata, ele acessa todas as informações. E quando nos desdobramos, muitas vezes vamos para todas essas questões, atraindo de forma abundante muitos obsessores. Às vezes, nós nem imaginamos o tanto de coisa que acreditamos precisar resolver. Fora que os hologramas, né? Fora os programas, programações,
os chips, os implantes, que é assunto que eu já comentei várias vezes. Eu já venho falado há muito tempo, não, né? Uns 3 anos. Então, ele guarda essas informações atuais e não as passadas, né? O cérebro ele tem essa programação, o cérebro aqui, de guardar as informações do agora. Porém, o cérebro inconsciente, que é o que de fato nós achamos que agimos de forma consciente, porém, não, certo? O nosso inconsciente, que precisa ainda de muito estudo, ele abrange dentro da nossa vida aqui acordado 80% ou mais. Então a gente está por fora. Muitas vezes a gente até pensa que tal atitude, tal coisa, tal aquilo é sempre fruto de obsessor, e muitas vezes o obsessor somos nós mesmos, sem nem a gente saber. Então, se a ligação com o passado for positiva, e as pessoas geralmente têm aquela sensação agradável de, por exemplo, eu quando eu tinha entre uns 13 anos, eu passava no caminho da minha escola, eu passava num terreno que tinha uma casinha bem lá no fundo e me trazia uma lembrança boa. Ela me trazia uma lembrança muito agradável. Não sei qual, que eu também nem parei para olhar isso, que eu não paro para ficar vendo essas coisas. Mas me trazia uma lembrança muito boa, tipo, dava um alívio quando eu passava ficava me encarando assim, olhando assim e tal. E não entendia o porquê, né? Então, quando ela é agradável, essa sensação, ela não traz apego, ela não traz confusão, como é as memórias maltratadas. Então, quando vem de forma negativa, vem de forma de que muitas vezes ocorre, né? Pensamentos suicidas, cometemos crimes, ocorrem inúmeras desilusões amorosas, prejuízos financeiros e por aí vai. Então é nisso que muitos de nós acabamos vivendo questões passadas em uma encarnação nova. Por isso a importância da limpeza dessas informações. São marcas psicológicas que permanecem gravadas nas memórias espirituais, e essas informações emergem de forma espontânea através de flashes de memória. E situações que através da ressonância acabam por ter a mesma energia ou sofrem influência das suas partes e acabam muitas vezes repetindo tudo de novo, que aí vem o processo da repetição kármica, certo? Um dos motivos, não é o motivo, é um dos motivos, para daqui a pouco não achar que esse é o motivo principal, não é, é complexo. Então, vivenciando tudo isso de novo, é necessário que força de vontade é algo essencial. São uma das maiores, e a falta desse bom senso, a falta do freio, a falta da consciência, porque todos nós sabemos que cometer tal questão é errado. Ainda mais hoje em dia que nós somos muito mais esclarecidos do que fomos há milhares de anos, há séculos atrás, onde tal ato era comum e hoje já sabemos que não é comum. Então a força de vontade, ela é de fato um freio e a luta para sermos melhores como almas. Então a inércia, a necessidade de suprir os desejos, a preguiça de movimentação, que são uma das maiores causas da humanidade hoje estar vivendo uma fase que, por incrível que pareça, era para ser uma fase mais tranquila, justamente por termos acesso a inúmeras informações. Estamos vivendo uma das fases mais pesadas
que podemos imaginar, né? Estamos vivendo um momento que até uns meses atrás eu não achei que era tão crucial assim, e hoje as coisas estão mudando. Então, inúmeras pessoas estão com depressão, inúmeras almas estão nascendo com autismo, que é um assunto de um vídeo que eu vou fazer pro próximo, sobre essa questão, que os pais, né, que hoje estão tendo essa oportunidade de reparar, porque quem nasce com um filho autista, com toda certeza tem participação nessa questão, porque o autista, na verdade, ele tem uma visão diferente do mundo. Não é em si uma doença. A espiritualidade, ela fala que o autismo ela tem cura, certo? O autismo tem cura. E a cura é o amor, certo? Isso é assunto para outro vídeo. Então, a depressão, dentre outras síndromes, cada vez mais comuns, que não era comum há 30 anos, há 40 anos atrás, estado de conexão ligado com os estados de conexão com o passado, atraindo parasitas astrais e outras inúmeras formas de manipulação e obsessão. Então, deste modo, uma determinada situação de vida presente, uma pessoa, um olhar, uma joia, uma paisagem, uma casa, um móvel, um detalhe qualquer, pode ser o detonador da bomba que traz a sintonia vibratória com o passado. Então, é algo que pode acontecer com todos nós. E o esclarecimento espiritual é uma arma necessária para que possamos nos podar, nos controlar, nos cobrar. Isso não quer dizer que a gente tem que agir como um pateta, que é o que está acontecendo hoje com muitos pais, com filhos pequenos e adolescentes. Estão abrindo brechas para obsessores horripilantes. E as crianças hoje estão mandando nos pais por inúmeras questões. Uma delas é a culpa. Muitos pais, que são pais hoje, cometeram inúmeros delitos. Isso, a negatividade, ela usa de ótimo grado. Tá? Muitos pais cometeram delitos com essas alminhas puras. Porque a pureza está na não sabedoria de usar o cérebro. Está tão apagado que é puro. É o estado mais puro que um ser humano pode ser. É aquela fase pequena. Depois, quando vai crescendo, a gente vai vendo quem é aqui na situação. Quem está querendo melhorar e quem não está querendo melhorar. Então, os pais alimentados por medo, culpa e por uma mídia, por uma sociedade que induz a situações que uma criança não tem capacidade de determinar, estão abrindo inúmeras brechas. E por isso que estamos vendo muitas crianças, muitos adolescentes e semi-adultos, né? Eu acho que ele deve estar até existindo, daqui a pouco existe semi-adulto, né? Nem adulto ainda não. Então, que não conseguem segurar, não conseguem ter força contra suas próprias ramificações, contra suas próprias memórias, não conseguem enfrentar. Então, o índice de crianças autistas está gigantesco. O índice de crianças com depressão sem explicação alguma está gigante. E adolescentes cometendo suicídio, coisa que a mídia ou não sei não mostra. Então, quando a situação do passado ela fica de forma angustiante, este passado ele sobrepõe ao presente. Ele tem mais força o passado, ele se torna mais forte do que estamos vivendo agora.
Então serve como um alerta, isso que eu estou falando, serve como ponto de reflexão, serve como um norte para questões que possam acontecer futuramente. A máxima do orar e vigiar, observar a ti mesmo, e a mudança em si, ela se faz de forma individual. Devemos respeitar as escolhas até certo ponto, que ninguém é obrigado a conviver com discordância, mas respeitar. E, acima de tudo, através do nosso exemplo, mudar, nem que seja por algumas coisas, né? Principalmente para nós mesmos. E depois para os demais, né? Não temos capacidade, não devemos impor mudanças em filhos, devemos orientar, é diferente. Orientar no caminho do bem, no caminho do correto, porém, depois de uma certa fase, deve-se experienciar a vida e arcar com suas escolhas, sendo positivas ou negativas, e não devemos de forma alguma impor nossa verdade para os nossos familiares maduros que já viveram, e cabe a abertura de cada um para que haja um bom diálogo e que de repente entre as conversas necessárias, mas imposição jamais. A espiritualidade também fala que se tivermos algum problema dentro da nossa casa, dentro da nossa família, diálogo nos olhos. Melhor falar pela frente, por mais que seja errado, do que falar pelas costas. Embora a gente não enxergue a energia que está dentro da conversa fiada, dependendo da intenção, abre-se inúmeras portas. Então não tenham medo de resolver. Claro que com bastante reflexão, mas nunca tenham medo de resolver as coisas que passam na vida de vocês, porque a vida está passando rápido, o tempo está mais rápido, e é melhor a gente acordar para as questões que estamos passando hoje, certo? Então esse é um recado. Tenha uma boa noite, certo? E muito obrigado, hein?